A esquerda só se une na cadeia. Lembra quem é o autor dessa frase? Durante muitas décadas, o general Golbery Couto e Silva foi assim detestado, mas ignorado. E ele escreveu um livro importante, Geopolítica do Brasil. De onde vem isso que nós chamamos de esquerda e isso que nós chamamos de direita? Uma explicação mais simples é que durante a Revolução Francesa, os que se sentavam à esquerda do presidente da Assembleia Constituinte defendiam ideias mais avançadas, mais liberais. E os que se sentavam à direita do presidente defendiam ideias mais conservadoras e, inclusive, mais favoráveis ao rei. Mas hoje, no Brasil, em que as palavras da política estão na ordem do dia, tem acontecido justamente o contrário. E a palavra esquerda, cujo sinônimo é também canhota, mas a gente não usa em sentido político, esquerdo e canhoto designam aquele que usa preferencialmente o braço esquerdo, a mão esquerda, procedem do latim antigo. O canhoto é por causa de um preconceito, se achava que o canhoto tinha a ver com canis, o cão, que era o outro nome do demônio, porque era estranho ter um canhoto na família. E esquerdo é uma palavra que vinha do antigo celta, veio para o latim, era uma família de canhotos entre os celtas que fez uma escada em caracol de forma contrária, no sentido contrário, e preparou uma emboscada para seus inimigos. Talvez a etimologia seja lendária. E sinistro é o antônimo de direito, sinister, sine dexter, quer dizer, a mão esquerda não tem a habilidade da direita. Esta é a origem da expressão. Mas por que então formou-se a palavra esquerda ou esquerdo para designar o canhoto, contrário do direito, do destro? É que esse sobrenome da família celta, quer, veio para o vasconso, uma língua do norte da Espanha, e lá teria se formado então a palavra esquerdo e esquerda para designar aqueles que tinham habilidade na mão esquerda, que era identificada para os destros como a mão torta, aquela que não funciona direito. Despidos de preconceitos, esses estudos etimológicos foram aprofundados, e não só os etimológicos, e descobriu-se uma coisa curiosíssima, que a natureza é de direita, a natureza é destra, não é? As pessoas nascem direitas, depois é que elas podem desenvolver a habilidade esquerda, na mão esquerda, no braço esquerdo, que é uma coisa extraordinária, porque nascem destros. Com os esquerdos, com os canhotos, dá-se justamente o contrário. Então criou-se a lenda de que eles eram mais inteligentes ou seriam mais inteligentes do que os destros, porque o mundo é destro, então, e eles são esquerdos. Então eles já precisam desenvolver o outro lado do cérebro para que o seu lado direito, o deles, esteja em acordo com o mundo, capaz e os torne capazes, então, de viver, de conviver neste mundo direito. E como eles já são esquerdos, então eles ficam habilidosos nos dois lados, e daí, então, ganharam a fama de serem mais inteligentes.
Mas as coisas evoluíram de tal modo que no Brasil, depois da queda do Muro de Berlim, ainda não se percebeu que caíram todas aquelas bandeiras e a esquerda se refugiou em bandeirolas. Para concluir, quais foram essas bandeirolas desfraudadas após a queda do Muro de Berlim e após a queda do socialismo no leste europeu, tal como estava instalado, com o Estado se metendo em tudo e não dando conta de nada, não é? Aqueles militares soviéticos com capes maiores do que heliportos decidiam tudo na União Soviética, colocavam um artefato na Lua, mas a cozinheira soviética não tinha um bom liquidificador na cozinha. É evidente que um regime assim caiu, e então surgiram essas bandeirolas. Essas bandeirolas, uma das mais erguidas e mais visíveis hoje no Brasil, é essa bandeirola identitária de sexo, não é? Que faz do sexo uma bandeira de luta, desrespeitando inclusive a vida privada. As pessoas têm que expor a sua sexualidade, se manifestar, e daí há um predomínio de uma vertente sobre quaisquer outras. O exemplo mais clássico, com o qual eu encerro a coluna agora, foi o do jogador Maurício. Ele foi punido, o de vôlei, ele foi punido por delito de opinião. Ultimamente, quem pune por delito de opinião não é a direita. Notem bem isso. A gente vai fazer uma outra coluna em outra ocasião sobre isso. Veja, hoje quem está punindo por delito de opinião são figuras tidas de esquerda, ou pelo menos de centro-esquerda, alojadas no Supremo Tribunal Federal, que é a instituição a quem a gente deveria poder recorrer quando porventura fosse punido por delito de opinião. É mais ou menos a volta do velho provérbio, né? Chame o ladrão. Muito obrigado e até de repente.